Oi, querido, tudo bem? Como é que você está? Está estudando muito? Está ralando muito aí para os concursos públicos? Eu sei, é uma jornada isso, né? Mas calma que você vai conseguir obter sucesso. E pode contar comigo, viu? Ai, que bom! E olha só, muita gente tem escrito uns comentários falando muitas vezes para mim assim: professora, eu não sei nem como começar uma redação. Eu sei que é difícil, mas sabe qual é o problema? É que você muitas vezes não sabe a diferença entre frase, oração e período. Porque você sabe que uma redação ela é constituída de parágrafos e cada parágrafo tem orações. Se você não souber essa diferença, como que você vai elaborar um bom texto para passar num concurso público ou até num vestibular? É mesmo? Então, nosso vídeo de hoje vai ser basicamente sobre isso, sobre a diferença entre frase, oração e período e como isso vai ajudar você a escrever bons textos, elaborar boas redações para concursos e saber iniciar um texto, que é o problema de muita gente. Então, frase. O que é uma frase? Ora, frase é uma declaração e pode ter verbo ou não. Então, ou seja, professor, o que é mesmo um verbo que eu já me esqueci? Pois é, verbo é aquela palavrinha que pode indicar um estado, um verbo ser, um verbo tornar-se, por exemplo. Quando eu falo aquela menina é inteligente, né? Estou indicando um estado. Ou ela tornou-se maravilhosa, estou indicando um estado. Pode indicar um fenômeno da natureza, chover, nevar, trovejar, ou pode indicar apenas uma ação que foi feita, como eu cheguei aqui, ou amanhã eu vou à praia. Então vocês estão vendo que verbo é isso, é tudo que indica uma ação, ou indica um fenômeno da natureza, ou indica um estado. E a frase? A frase ela pode ter um verbo, se eu falar, né? Amanhã eu vou à praia, tá vendo o verbo ir aí? Pois é. Ou pode não ter verbo nenhum, quando você fala, meu Deus do céu, Nossa Senhora. Então, frase pode ter verbo ou não. Agora, oração é diferente. Oração tem obrigatoriedade de ter um verbo. E nas suas redações, você não vai usar frases, porque nós não podemos usar frases soltas, tá? Sem verbo. Toda oração tem de ter um verbo. Toda frase pode ser uma oração? Não, mas toda oração pode ser uma frase, desde que tenha verbo. Então, o que acontece? Para você iniciar bem uma redação, já tem que começar com uma declaração daquilo que você vai trabalhar. Se você fala assim, no Brasil é preciso haver justiça social, você já começou ali dizendo uma tese, ou seja, você usou uma oração aí, tem verbo. Agora, não podemos esquecer que as orações elas podem se juntar e nesse caso elas formam períodos. Ai, meu Deus! Quando a gente só tem um período simples, a gente só tem uma oração. Mas num parágrafo que você for escrever para uma redação que você vai fazer no concurso público, você tem de ter períodos que não sejam simples, que sejam períodos compostos, com mais de uma oração. E com certeza você já deve estar se lembrando, né, de períodos compostos por coordenação e subordinação, que dá até arrepio na gente, não é? Quando a gente se lembra disso. Primeiro porque a gente foi aprender período composto, mas isso aí é papo para outros vídeos que nós vamos trabalhar. Ainda bem. O importante aqui é você saber que quando eu junto mais de uma oração, eu vou trabalhar com a transmissão das minhas ideias e posso trabalhar com isso, com frases que sejam independentes sintaticamente. Quando eu falo assim, a menina chegou e eu conversei com ela. Quando você fala assim, você está vendo que eu tenho duas orações. A menina chegou, segunda oração, e eu conversei com ela. Vocês estão vendo que são duas orações independentes. Isso aí é o que a gente chama de período composto por coordenação, quando as orações elas podem ser lidas independentemente uma das outras e ter sentido. Agora, quando a gente vai trabalhar com um tipo de oração que uma depende da outra para poder ser entendida, aí nós vamos ter um período composto por subordinação. E elas são muito usadas nas redações, porque elas vão organizando as nossas ideias e dando uma noção de tempo, ou qualificando, ou
completando as nossas ideias. E é por isso que a gente tem que saber esse tipo de período. Então, quando eu falo assim, eu quero que você obtenha êxito. Vocês estão vendo aí que eu usei um período com 2 orações. Eu quero. Mas só que quando eu falei eu quero, ficou solto, não foi? Precisa de haver um complemento. Então, eu quero o quê? Que você obtenha sucesso. Aí sim, uma oração completou a outra. Isso aí é um período composto por subordinação. Mais pra frente, em outros vídeos, nós vamos nos detalhar mais no que é coordenação e subordinação. O importante agora é que você saiba que nas suas redações, nos seus textos, você vai ter que usar esse tipo de relação, ou de coordenação ou de subordinação, porque você vai ter que elaborar parágrafos. E para isso você tem que saber usar também os conectivos que ligam essas orações. Viram a diferença entre frase, oração e período? Pois é, esse é o início de tudo. Comece a ficar atento, estudar mais sobre esse assunto. E eu estou aqui para ajudar você. Graças a Deus. E se você quiser mais dicas de como elaborar uma boa redação, eu vou realizar um evento do dia 30 de julho ao dia 3 de agosto. É a Semana da Redação. Nessa semana, eu vou falar para você dicas importantíssimas de como passar em qualquer concurso público na prova de redação. Se eu fosse você, não perdi, me inscrevi agora. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você gostou deste vídeo, de todas as dicas que eu dei para você hoje, não se esqueça de dar um joinha aqui para mim, de fazer um comentário aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever aqui no canal Português Digital. Se você ainda não fez isso, faça isso agora. Tudo bem? Então, eu vejo você na Semana da Redação. Um beijo e até o próximo vídeo.